1 João no capítulo 2, nós temos aí como chave, 1 João capítulo 2, versículo 6. A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu sou de Jesus, então eu vou andar como Jesus. A gente ouve muitas coisas, a gente percebe muitas coisas, principalmente no mundo globalizado, onde aquelas pessoas que há 10, 15, 20 anos diziam caminhar com Cristo, hoje expostas na mídia, parece que é tudo ao contrário. A gente precisa estar firmes nesse caminho, porque aquele que diz que permanece nele, permanece em Jesus, eu sou de Cristo, eu também vou andar assim como Jesus andou. Então nós aprendemos que devemos dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, sem abrir mão disso. Dia após dia, o estudo da palavra de Deus é essencial, porque esse estudo revela algumas razões práticas por que devemos andar como Jesus andou. Aí aprendemos que temos um chamado. Jesus, ele chama a muitos, na verdade ele chama a todos, mas aprendemos também que desse chamado, poucos são escolhidos, isso é fato. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aprendemos também que dentro desse chamado nós temos obrigações. E dentro dessas obrigações, professar que estamos ligados a Cristo pela salvação, nos leva ao dever moral, religioso, em amor, de testemunhar na nossa caminhada que somos de Jesus, não apenas com palavras, mas com atitudes, porque isso envolve nossas obrigações. Na semana passada aprendemos a respeito desse amor maravilhoso, que não adianta falar que somos de Cristo, mas não entendemos que Ele é preciosidade de Deus e também preciosidade nossa. Ele é precioso para Deus, lembra? Pedra angular, preciosa para Deus, está descrito lá em Isaías, mas isso é a afirmação de Deus. Mas para vós outros, nós, Ele é preciosidade. Então se eu entendo que Jesus, Ele é minha preciosidade, eu vou amá-lo na prática. O que é que nós veremos hoje? A importância do testemunho. Andar como Jesus andou envolve testemunhar. Quando eu falo em testemunho, o que é que vem na sua cabeça? Me conte aí. Quando eu falo a palavra testemunho, eu até falei aqui que nos cultos, nos cultos de oração dos sábados, nós temos testemunhos, e nas quartas também teremos momento de testemunho. O que é que vem na sua cabeça a respeito de testemunho? Me diga aí. A evidência de um comportamento. O que mais, quando você ouve essa palavra testemunho? Testificar a fé. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas eu não testifico dessa fé que eu tenho. Imagine, aí entra aquela briga aparente teológica de Paulo e Tiago. Paulo diz que nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí vem Tiago, irmão do Senhor, e diz assim, me mostra a tua fé sem as obras, porque eu vou mostrar a minha fé com as obras que eu realizo. Então não adianta dizer que tem fé sem testificar com as obras. O que mais? Estou gostando. Afirmar verdadeiramente aquilo que você presenciou ou viveu. O apóstolo Paulo fez isso. Lembra no caminho para Damasco o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu no caminho para Damasco? Ele teve um encontro com Jesus. Quem estava com ele? Ele tinha uma multidão como Jesus atraía para si com ele? Mas aí a gente encontra que Paulo, o maior missionário que a história já pôde presenciar de maneira revelada, ele testifica aquilo que ele viveu de maneira muito enfática. Então percebam que o testemunho, ele é crucial nesse desafio de caminhar
com Jesus. Agora, é muito tranquilo testemunhar de Jesus quando não há uma coação exterior. Quando não há uma pressão exterior para fazê-lo. Pense comigo, quando eu era novo convertido, eu queria falar de Jesus com todo amor e toda alegria para todo mundo. Apenas pelo motivo que é Jesus na minha vida e pela alegria de ter vivenciado essa experiência, eu queria comunicar a todo mundo, sem pressão nenhuma. Mas já parou para pensar que quando a gente vai amadurecendo nessa caminhada, e que somos coagidos por aqueles que não conhecem a Jesus a testemunhar, parece que isso retrai e dificulta um pouco a caminhada? Dificulta no sentido de desânimo, de encorajamento, porque a gente começa a se frustrar e dizer assim, eu tive um encontro com Jesus, eu estou falando desse amor maravilhoso para as pessoas, e as pessoas estão me caluniando, estão me difamando, não querem mais andar comigo, dizendo que eu sou fanático religioso, e isso tem desanimado muitas pessoas, tem impedido que essas pessoas venham a testemunhar, e isso dificulta a caminhada com Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, porque testemunhar a Cristo, quando as nossas circunstâncias elas são favoráveis, é uma coisa. Testemunhar a Cristo, quando temos uma coação exterior, quando nada é favorável, aqui é o maior desafio. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 14. Irmãos, olhe como isso aqui é tremendo, isso aqui é muito forte, mas também encorajador, apesar de ser desafiador. O nosso testemunho, 1 Pedro, a partir do versículo 14, 1 Pedro 3, a partir do 14. Todos têm? Diz assim a palavra poderosa do nosso Senhor. Mas, ainda que venhais a sofrer, por causa do quê? Da justiça. Escutaram, leram direitinho? Ainda que venham sofrer por causa da justiça, não é injustiça não, é justiça. A Bíblia diz, bem-aventurados sois, e mais, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Olha aí a atitude. Antes, fazei o quê? Santificai a Cristo como o quê? Senhor, em vosso coração. De que forma? Acomodados? Não. Estando sempre, olha só, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo, de que forma? De qualquer forma? Não. Todavia, com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, meditando na palavra do Senhor, preparando o sermão desse momento, olhando para esses versículos 14, 15 e 16, dentro desse projeto e proposta do grande desafio de caminhar, de andar como Jesus andou, quando a gente se depara com versículos que não são tão comumente falados, a gente começa, parece que dá um nó na cabeça. Porque o que mais ansiamos, até Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados sois vós, que tem sede de quê? Justiça. Ansiamos por justiça o tempo todo. E aí Pedro está dizendo o seguinte para um povo perseguido. Pedro está dizendo, ainda que vocês venham sofrer, ele não está falando ainda que vocês sejam perseguidos, ainda que vocês sejam maltratados. Pedro está dizendo o seguinte, ainda que vocês venham sofrer,
Mas não é qualquer sofrimento, não é aquela angústia pecaminosa quando a gente vê uma reportagem e diz, olha só, meu Deus derrama fogo do céu, Senhor faz isso acontecer. Mas quando a gente sofre por causa da justiça, ou seja, você faz tudo o que é certo, você é um servo, uma serva do Senhor, você lê a palavra, você cumpre com suas responsabilidades, você é uma pessoa íntegra e justa, como temos aprendido a respeito de Jó, e mesmo assim Deus te resolve peneirar, não como Jó, muitas vezes, mas criando circunstâncias desfavoráveis, de pessoas que vão apontar o dedo para você, de pessoas que vão tentar te oprimir, você fazendo tudo certo. E isso traz sofrimento na alma, que gera malefícios para o organismo, e são muitas as pessoas que desistem da caminhada por conta dessas circunstâncias desfavoráveis. Mas se estamos aprendendo que na caminhada cristã, ela é desafiadora e isso envolve testemunho, o Espírito Santo tem que me lembrar todos os dias e lembrar você todos os dias, que ainda que venhamos sofrer por causa da justiça, precisamos nos alegrar, porque o Espírito Santo nos faz lembrar que somos o quê? Bem-aventurados. O que significa isso? Somos felizes. Aí dá um nó na cabeça. Não, pastor. Na minha casa, o meu marido, ele não reconhece como eu sou uma serva do Senhor. Como eu sou dedicada, me injustiça o tempo todo, me difama, me calunia. E também no lado oposto. Maridos, servos, que são caluniados, difamados pelas esposas, pelos filhos, pelos colegas, que estão sofrendo na alma, muitas vezes calados, mas a conta chega para todo mundo depois. Por que que isso acontece? Porque dentro desse desafio de andar como Jesus andou, estão se esquecendo que há sofrimento quando se pratica a justiça, mas em contrapartida, Deus diz aos nossos corações, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados quando isso acontece. Na semana passada, na pregação, eu lembrei aqui à noite, se para Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, Deus permitiu, Deus decretou na vida dele ser peneirado por Satanás, e ele tinha essas credenciais, imagine para aquelas pessoas que não são tão firmadas nos caminhos do Senhor e mesmo assim estão passando por dificuldades e lutas. Aliás, não estão enfrentando dificuldades e lutas. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Porque Pedro está dizendo, vocês irão sofrer por causa da justiça, mas não se esqueçam, vocês são felizes. E mais, não é só declarar que vocês são felizes. Para isso, vocês têm que ter uma atitude, um testemunho que enalteça o nome do Senhor. Não vosso testemunho. Não se acomodem. Não vos amedronteis, a minha versão traz assim, como é que está aí na sua Bíblia? Depois de bem-aventurados, não vos amedronteis, não tenham medo, não se apavorem, não temais, portanto, com as suas ameaças, e nem, a minha versão traz assim, ó, e nem fiquem alarmados, porque não é estranho isso, faz parte da caminhada cristã. É difícil de entender? Porque não é fácil a caminhada cristã. Irmãos, isso desconstrói a ideia que algumas pessoas têm de que é fácil ser crente. Não é fácil ser crente. É difícil demais. E não confunda dificuldade com peso, porque a Bíblia também diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. Mas isso não anula de que a caminhada cristã, ela é difícil. Jesus disse, o caminho é estreito. E quando ele disse isso, é que não seria mar de rosas na caminhada, seria de luta, seria de sofrimento, no lar, no trabalho, com os amigos, na vizinhança, nas escolas, em todo o ambiente, é dificultoso. E mais difícil ainda, quando envolve o testemunho, quando você tem que testemunhar não da sua conduta, mas quando você tem que brilhar a luz de Cristo na sua vida. Porque as pessoas estão observando, e aí como você é imperfeito, assim como eu sou imperfeito, aí você desliza, você tropeça. E o que é que o diabo faz? Com todo um exército para cima de você com dardos inflamados, para te amedrontar, para te envergonhar.
E aí Pedro diz, não fique com medo não. Não fique amedrontados com as suas ameaças. E nem fiquem alarmados. Quando isso acontecer, nessa caminhada cristã envolve testemunho, quando isso acontecer, você tem que fazer o quê? Santificar. Aqui que é interessante, a Bíblia diz santificai a quem? A Cristo. Agora aqui está algo que a gente precisa entender muito bem. Porque eu entendo que a Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo, como o teu Deus também é santo. Então eu tenho que partir do ponto, do entendimento, o que é que significa ser santo? O que é que significa ser santo? Pronto, então eu sou separado. Eu sou santo, então eu sou separado. Quando a Bíblia, ela utiliza aqui o verbo, porque ser santo é substantivo, é português. Ser santo é uma condição. Deus me declara santo, me declara separado. Foi a declaração dele. Mas quando Pedro utiliza aqui o verbo santificai, eu preciso parar tudo agora. Porque isso passa da responsabilidade única de Deus em decretar um estado e uma posição para a minha vida e atribui agora uma responsabilidade que só cabe a mim, como aquele que já foi declarado por Deus como santo. O que significa santificar a Cristo? Porque a gente sabe que Jesus é santo. Na verdade, ele é santo. Jesus é assim. Se Deus, através do Espírito Santo na vida de Pedro, está dizendo para eu santificar, para você santificar a Cristo, o que é que significa isso? Que isso aqui faz uma diferença tremenda. Testemunhar com a nossa vida, para que brilhe a luz de quem? De Cristo em mim. É uma atitude, olha só, santificar, verbo, a gente aprende no português, verbo é ação. Então depende de mim, como aquele que faz parte do decreto de Deus, agir, testemunhar, brilhar a luz de Cristo. Jesus disse, para que a luz de Cristo, a minha luz, brilhe em você, e que não vocês, mas que o Pai seja glorificado, o Pai seja exaltado, e não vocês e não nós. Santificai a Cristo. Poderia parar aqui, mesmo assim traria um certo desentendimento. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, que ela diz como a gente deve fazer. Santificar a Cristo, de que forma? A minha versão traz assim, ó, santificai a Cristo como Senhor. Ele não usa aqui a palavra Salvador, como Senhor e Salvador. Como Senhor. Então eu tenho que entender que santificar Cristo envolve atrelá-lo na minha vida como Senhor. E se Cristo é o Senhor daquele que é santo, que foi decretado por Deus, na posição de santidade, se eu com a minha vida testemunho Jesus, eu assumo dia após dia perante os homens que tentam caluniar, que tentam amedrontar, que ameaçam, que eu obedeço única e exclusivamente àquele que pode e manda em mim. Porque o Senhor, Ele manda. Jesus é nosso Senhor, é Salvador, é amigo, é o nosso pastor. O problema é que muitos desses adjetivos confundem o nosso entendimento da posição que Jesus tem enquanto nosso Senhor. E como Senhor das nossas vidas, Ele tem o direito de mandar nelas. Paulo, o apóstolo, entendeu muito bem isso quando ele disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí eu abro um parêntese aqui, perceber, irmãos, por que você não vê o seu pastor o tempo todo dizendo, venha para a igreja, venha para a igreja. A gente não fica fazendo isso, não precisa.
Porque se a gente conscientiza com a palavra, apontando as pessoas para a bússola, que é Jesus, apontando para o norte, e as pessoas começam a entender isso por meio do Espírito Santo, elas sabem que não pertencem mais a si mesmas. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que levo na carne, vivo-a no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Notaram como esse conjunto de ações evidenciam um verdadeiro testemunho cristão? Porque senão eu vou ficar e vou me acomodar em apenas dizer que eu sou crente. E isso é cômodo. Eu sou crente da Igreja Batista Esperança. Eu sou crente de Jesus. Eu não tenho religião, mas eu sou salvo porque o meu Senhor e Salvador é Jesus. Mas, aí a gente volta para o que João disse. Olha, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, como foi que ele andou? Eu tenho que começar a entender. Jesus é a revelação plena daquilo que os homens não podiam contemplar. Lembra quando ele estava com os discípulos? E aí Filipe disse, sem entender muita coisa, Jesus o tempo todo com eles. Filipe disse, mostra-nos o Pai. A Bíblia fala, e Jesus já tinha dito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensinou, Jesus fez milagres, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e aí Filipe não entendeu nada. E Filipe disse, mostra-nos o Pai, Senhor. E isso nos basta. Aí Jesus para de forma mansa e diz, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. E você chega para mim, Filipe, na frente de todo mundo e diz, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O que era que Jesus estava fazendo? Testemunhando. Jesus, o maior exemplo de testemunho de servo, porque com todo o poder, não usurpou ser igual a Deus. Jesus não disse num belo dia, eu vou agora para o deserto, mas no firme fundamento de agradar ao Pai, a Bíblia diz que ele foi conduzido, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus, na dependência do Espírito Santo, realizou todos os milagres. Jesus, na dependência do Espírito Santo, foi crucificado. Jesus, na dependência do Espírito Santo, testemunhou da sua ressurreição, da qual nós fazemos parte. Então, diante de tudo isso que nós temos aqui, precisamos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, primeiro, aqui, na nossa mente. Isso aqui é só eu e Deus, mas testemunhando, estando sempre o quê? 1 Pedro 3, estando sempre preparados para fazer o quê? Responder. É para responder a todo mundo? Isso aqui, irmãos, nos livra de tantos problemas, você não faz ideia. Eu demorei muito no início da caminhada cristã, no início dos anos 2000, para aprender isso. Porque eu queria testemunhar para Cristo, para todo mundo. Eu queria responder sem ter sido perguntado. Porque eu ouvi de alguns seguidores de Cristo que é assim mesmo, a gente não pode perder tempo e doa quem doer. Mas cuidado, verdade sem amor é muito perigoso. Aí Pedro diz, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir. Se não pediu, não se preocupe não. Continue andando com essas pessoas, continue em comunhão, não no sentido de dependência, mas porque estamos no mundo. Continue falando com as pessoas, continue tratando as pessoas bem, mas se pedirem, aí você não pode perder tempo. Vamos sentar aqui e vamos conversar, porque agora é a minha chance de testemunhar. Nós estamos vivendo aí um complexo de informações que está confundindo o mundo inteiro. Você não sabe mais até a língua portuguesa como ela pode ser usada. Porque agora a gente aprendeu, você sabe disso, nós aprendemos no bom português, que quando a gente saúda a todos com a palavra do Senhor, com a graça e a paz de Jesus, isso envolve homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, todos, português. E aí você já sabe do que eu estou falando.
diante de muitas informações. Aí eu olho para a palavra de Deus, eu quero largar que sou cristão de qualquer forma, e isso estraga o meu testemunho. A palavra diz: a todo aquele que pedir a razão da nossa fé, da nossa esperança. E aí dentro desse testemunho, fazendo de que forma? Mansidão, temor, boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vocês, fiquem o quê? Envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 3 versículos apenas, que começam falando a respeito de uma situação que gera medo, temor, tremor, porque estamos no meio de um povo que pratica injustiça, estamos lutando para fazer o que é certo, que não é fácil. Aí vem a palavra de Deus, nos consola, nos conforta, dizendo que precisamos testemunhar a respeito de Cristo, mas entendendo que eu tenho que santificar a Cristo na minha mente primeiro, para que as minhas palavras, as minhas atitudes glorifiquem e exaltem o nome do Senhor, para que aqueles que causam medo, que mesmo nos fazem sofrer, mesmo sendo justos, eles fiquem, a Bíblia diz, fiquem envergonhados. E isso traz, irmãos, brasas vivas na cabeça daquele que tenta te envergonhar. O testemunho cristão, ele é de suma importância nessa caminhada. Seja no seu lar, você está passando por luta, sofrimento, testemunho de Cristo, não desista. Porque todos nós, além de sermos, como a Bíblia fala, rodeados por tamanha grande nuvem de testemunha, está lá em Hebreus, nós também somos cercados por forças espirituais adversas e por pessoas que não conhecem a Jesus. Onde a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, essas pessoas vão querer amedrontar você, vão querer fazer você desistir. Pastor, estou fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, mas só pressão, só paulada. Continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que é justo. Aí estava conversando lá na escada, enquanto estava vendo aqui o vídeo lindo a respeito do retiro que aconteceu recentemente. E ouvindo alguns testemunhos. E aí a pessoa me fez lembrar aquilo que eu mesmo falava muito aqui nas pregações. A Bíblia diz que há um peso de glória na nossa caminhada cristã. E peso de glória significa o seguinte: quanto mais afligido eu sou, isso é inversamente proporcional às bênçãos que estão reservadas para mim. Mais aflição, mais bênçãos e encorajamento. Inversamente proporcional. Para isso trazer peso de glória, um equilíbrio. E aí você que nos acompanha, em nome do Senhor Jesus, já pensou em desistir? Olha, isso acontece com todo mundo, ninguém escapa. Não desista não. Continue firme, perseverando em nome do Senhor Jesus. Vão caluniar, vão difamar, não vão reconhecer o seu sacrifício em Cristo onde quer que você esteja, vão te injustiçar. Lembre-se da palavra de Deus, que serão envergonhados pelo seu bom procedimento. Não abra mão disso, não abra mão de proceder corretamente. E eu não tenho dúvidas que a palavra de Deus garante que esse bom procedimento fará com que o seu testemunho te fortaleça nesse grande desafio de andar como Jesus andou. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por nos encorajar, Senhor, nessa caminhada. A cada dia, Senhor, estamos vendo, porque o Senhor está revelando para nós, como o mundo se encontra, Senhor. É na nossa cidade, no nosso país, é no mundo inteiro, Senhor. E nós somos a luz de Cristo. E o diabo está furioso porque ele quer apagar essa luz, ele quer apagar esse brilho. Mas, Senhor, com a Tua palavra, que não volta vazia, testemunhando do Senhor com muita alegria, Senhor, com muito ânimo, mesmo em meio às injustiças do mundo, nós queremos e precisamos de coragem e força, Senhor, para que com amor, mesmo diante do mundo adverso, possamos estar prontos, preparados, para testemunhar a todos aqueles que pedir a razão da fé que há em nós.
Guarda o teu povo, Senhor, protege o teu povo que tem muitas lutas que só o Senhor sabe, encorajando com a tua palavra, Senhor, mostrando que vale a pena essa caminhada. Sabemos que sem ti nós não podemos fazer nada, por isso reconhecemos que precisamos da tua ajuda. Então, Senhor, nos faz lembrar por meio do Espírito Santo que habita em nós, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Te pedimos tudo isso no nome santo de Jesus. Amém e amém.